Hoje vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente e que vocês normalmente não gostam, mas que vocês deveriam entender demais, que é sobre imposto e principalmente a gente vai focar nessa nova lei que é a Big Beautiful Bill. E a gente está aqui com o Chrysler. Chrysler, se apresenta. Olá pessoal, meu nome é Chrysler, eu sou fundador da SevenTax, sou contador. Então eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o BBB, né, que seria o Big Beautiful Bill, e as implicações que isso pode trazer para você no próximo imposto. Eu achei muito interessante essa lei, o Big Beautiful Bill, e é por isso que eu convidei o Chris, porque ela tem impacto em várias formas para vocês. Primeira parte que a gente vai falar são formas que vocês vão economizar dinheiro, que vocês deveriam usar para comprar imóveis. E a segunda parte são benefícios mais usados como investidor. Então, um deles que eu achei muito interessante, que é o overtime. A gente tem muito cliente que é enfermeiro e faz muito overtime. Cris, pode explicar pra gente o que vai acontecer? Com essa mudança, né, que o Big Beautiful Bill ele traz, o valor de overtime ele passa a não ser tributado na parte federal. Então, o que isso significa? Se você recebe no W-2 e você faz overtime de 50 horas, por exemplo, então esse valor excedente aos 40, ou seja, essas 10 horas, você antigamente pagaria imposto sobre isso. Com a nova lei, essas 10 horas ela passa a ser isenta de imposto de renda federal. Ou seja, a gente consegue aumentar o seu cash flow, o seu fluxo de caixa, e a gente consegue economizar para dar de entrada na sua casa, né, na sua propriedade da sua escolha. A outra coisa é sobre quem tem filhos, que eu acho que a maioria dos nossos clientes tem. O que muda, Cris? Então, a gente tem agora o CTC. Então, o que é o CTC? Você que tem um dependente, que tem social, e ele cumpre alguns requisitos, ele já automaticamente é qualificado para o CTC. Com essa nova lei, a gente consegue aumentar o valor dessa dedução. E o que é interessante? O CTC ele é um Refundable Credit. O que isso significa? Se você vier a ter um valor de retorno do governo, o CTC ele te ajuda a receber mais, ou seja, ele aumenta a sua devolução do valor do imposto. Então a gente consegue ter um maior fluxo de caixa, aumentando o seu recebimento através do CTC e a gente consegue dar continuidade ali no seu objetivo. E o último desses itens que vão economizar um dinheiro bom para vocês é o QBI. Pode nos explicar? Então, a gente tem o QBI, ele já está em vigor, né, que é o Qualified Business Deduction. Atualmente, o QBI ele permite que você deduza até 20% da sua renda líquida, né, para alguns business, ou seja, se você tem uma LLC, você qualifica. Se você tem uma S Corporation, você automaticamente também qualifica. Se você não tem nenhuma dessas duas estruturas, a gente precisa avaliar, né? Então, qual que vai ser o critério que vai separar se você é qualificado ou não? Então, se você tem um Airbnb e você emprega horas ali, se você faz o gerenciamento, se você faz a limpeza, se você faz a parte de propaganda, existe um requerimento mínimo para você poder qualificar e aí sim você passa a ter direito a essa dedução do QBI, que antigamente era de 20%, já com a nova lei ela sai de 20% para 23%. Então isso vale para LLC, vale para Corporation e em alguns casos também vale para pessoa física. Então é importante que vocês saibam quais são as regras, quais são as qualificações, para vocês não deixarem essa dedução de lado, porque 23% de dedução em cima do seu valor líquido é um valor bastante considerável. Sabe, se vocês acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu tenho alguns problemas com o meu Airbnb, mas o Airbnb como forma de dedução de imposto, para mim, é uma das melhores coisas que tem. Por que é importante a gente empregar horas, a gente dedicar horas a determinados negócios? Porque o segredo do imposto, ele está em tirar a renda passiva e torná-la uma renda ativa. Somente o fato de você fazer esse movimento, né, de você empregar horas trabalhadas, obviamente tem alguns requisitos que precisam ser seguidos, já faz o seu imposto reduzir automaticamente. Então, eu e Desirê, a gente está em contato quase que diariamente, né? Então a gente sempre está antenado com as regras, principalmente com relação à propriedade, né? Que eu sou investidor, Desirê também é uma investidora, a gente tem uma gama de clientes também que investem em real estate, então a gente acaba sendo bastante especializado dentro do assunto, né? A gente acaba sabendo quais são os atalhos para que a gente consiga ter um maior benefício, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos.
É importante falar de planejamento porque no momento que vocês forem ter essas deduções adicionais e vai sobrar mais dinheiro, esse dinheiro tem que ser alocado para investir. E investir em real estate é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer. O segredo do crescimento, ele não está no quanto você ganha, ele está no quanto você investe inteligentemente, né? Porque sobrou um dinheiro da sua empresa, sobrou um dinheiro até mesmo do aluguel das suas propriedades. Se você não fizer esse dinheiro, né, se você não fizer esse lucro retornar para a mesa, né, em forma de investimento, obviamente você vai pagar imposto em cima desse valor. Então, o nosso papel é orientar vocês para que vocês reinvistam esse valor de maneira inteligente, para que vocês não paguem imposto, ou se tiver que pagar, que a gente consiga reduzir essa carga tributária de vocês, e a cada ano que passar, vocês vão estar aumentando o número de propriedades, ou seja, primeiro ano você comprou uma, depois você comprou 2, 3, até que a gente consiga ter um portfólio grande de propriedades, a ponto da gente ter ali um planejamento de uma holding, a ponto da gente conseguir estruturar isso de uma maneira que a gente consiga fazer planejamento sucessório, dentre outras estratégias que a gente tem disponível dentro dessa gama, dentro desse nicho. Sim. Agora vamos falar do que virou vantagem para quem investe. E uma das coisas, que é o que a gente vai falar agora, foi motivo de eu e meu marido a gente trocar o nosso planejamento, porque nós temos um planejamento de aposentadoria totalmente ligado a investir em real estate. Com essa nova lei, mudou a questão da forma que se faz a depreciação. Não que a gente tinha anteriormente, ele foi excluído e agora voltou o 100% bônus depreciation. E esse é o motivo que a gente trocou o nosso planejamento. E é um motivo que vocês devem ter ficar antenados nas coisas quando elas mudam também. Mas explica pra gente o que é o 100% bônus depreciation. Quais são as vantagens ali da gente comprar o imóvel, o que a gente consegue utilizar de dedução? Eu gosto de dizer que os imóveis são uma das partes mais importantes no imposto, né, em aumentar o seu cash flow. Por quê? Através do imóvel a gente consegue valorização da propriedade ao longo do tempo, a gente consegue depreciação do imóvel, né? Então, apesar de a propriedade ela valorizar ao longo do tempo, uma perspectiva fiscal, a gente consegue ter uma dedução dela, que é o que a gente chama de depreciação. E o que a gente tem de interessante com essa nova legislação que está chegando? Existe um estudo que é feito em cima do imóvel, que a gente chama de COGS. Então, o que o COGS faz? Eu costumo dizer que pensa no imóvel como um castelinho de Lego. Então, o castelinho de Lego ele é composto por vários tijolinhos e, ao final desses tijolinhos montados, a gente tem o imóvel por completo. Com o COGS, o que a gente faz? A gente pega cada tijolinho desse, que a gente está construindo ali dentro do imóvel, cada tijolinho representa uma área de dedução. Então a gente pode ter o tijolinho da elétrica, a gente pode ter o tijolinho da cerca, a gente pode ter o tijolinho do eletrodoméstico. Cada tijolinho desse ele é depreciado em um percentual diferente. Com a legislação que chega, a gente consegue, através desse estudo, ter uma dedução de até 100% do COGS. Ou seja, você consegue comprar o imóvel, você consegue aumentar o valor da dedução, né, e reduzir o valor do seu imposto. Então, com isso, a gente consegue ter um planejamento ali para você estar sempre comprando novas propriedades e reinvestindo, né, ou reinvestindo já nas existentes, ou reinvestindo através de uma nova compra, que é o que faz o growth financeiro, o seu growth de propriedade. Eu acho que é importante falar que anteriormente esse período é de 27 anos, né? E para residencial, certo, o normal. Então a gente consegue antecipar todo esse no primeiro ano. E isso também ele vai continuar caindo, né? Então 2025 vai ser 100% e os próximos anos ele vai diminuir de novo. E a gente não sabe se ele renova a 100% quando chegar a próxima administração. E eu falo isso por um motivo. Se você está pensando em usar essa estratégia de investimento, a hora de usar é agora. Certo. Porque se a gente deixar para depois, vai baixar para 80%, 60%, ou talvez não exista mais. E quando essa legislação entrou, eu mudei meu planejamento de investimento. Mas claro, eu sempre te ligo antes de fazer qualquer coisa para saber se eu estou fazendo certo. Mas nós invertemos o nosso planejamento justamente para focar mais em imóveis de investimento, para aproveitar esse benefício fiscal e usar esse dinheiro que a gente não vai pagar de imposto
para jogar para uma próxima propriedade. O que é importante a gente ter em mente? A legislação ela não é uma coisa linear, ela não é fixa e a gente não consegue prevê-la, né? Então, sempre que surge uma nova oportunidade, né, um novo incentivo, a gente tem que aproveitar, porque a qualquer momento, né, com o ano mudando, esses incentivos e essas regras, elas podem também mudar. Não necessariamente para melhor, né? Então a gente precisa estar sempre acompanhando essas mudanças. Então a importância de você ter um profissional que sempre esteja atualizado, que sempre esteja por dentro do que está acontecendo, principalmente com relação aos seus objetivos. Então, quando a gente fala de propriedade, é um dos maiores incentivos que o governo dá, né? Porque ele sempre quer ter novas propriedades, ele sempre quer ter novos imóveis para estimular determinada região, tanto na questão do crescimento quanto para a dedução fiscal. Eu até tive uma situação hoje que uma pessoa me falou, nossa, eu pago muito imposto. Eu disse, o problema é que não está investindo em propriedade. Então, propriedades, você pode ter um business, você pode ter um negócio, você tem a depreciação caso você compre carro, caso você compre equipamento, você tem as despesas normais do seu negócio, compra de material, pagamento de funcionário, só que algumas deduções somente a propriedade ela vai conseguir te trazer, né? Dentro de um planejamento, a gente tem a dedução de uma propriedade, dependendo do tipo dela, pode variar de 27,5 anos até 35 anos. Então, a gente consegue montar um fluxo, né, de deduções que você vai ter nos próximos anos e ir comprando propriedade a ponto de zerar o seu imposto. Então, as pessoas inteligentes, o que elas fazem? Elas não deixam dinheiro em caixa, elas estão sempre reinvestindo esse valor para você reduzir o valor a pagar do seu imposto, em alguns casos zerar ou até mesmo receber, e construindo assim o seu crescimento ao longo do tempo. Então, a Desirê faz isso, eu faço isso, a gente tem N clientes que também acompanham essa maneira de pensar. A gente tem um cliente que ele comprou 5 casas, 6 casas, desde que a gente trabalha juntos. Sim, a gente tem um cliente que comprou 6, a gente tem outro cliente que está com 4 casas agora, que acabou de comprar uma casa com refinanciamento, que ele não tirou $1 do bolso. A cada casa que aumenta no portfólio deles, eu sempre falo, agora você precisa de uma estrutura melhor. Porque, obviamente, que tem que entrar a questão do imposto, a gente tem que entender durante o ano o que eles estão fazendo dinheiro no trabalho dele, porque, na verdade, assim, o trabalho de vocês é o foco principal de vocês. O resto, vocês deveriam ter uma pessoa especializada cuidando disso. É impossível vocês saberem tudo ao mesmo tempo. Então, o Cris oferece um serviço excelente agora, que é de fazer essa análise fiscal e ver, talvez agora é hora de comprar mais propriedade. Ele faz para ele mesmo, que às vezes ele me liga e diz assim, eu preciso comprar outra. E quando tu me ligou dizendo do teu imposto, eu nunca vou esquecer que tu falou assim, meu imposto ia ser X, agora é Y. Acha outra casa para mim. Então, realmente faz uma diferença gigante. E é isso que as pessoas ricas fazem. Elas investem, por isso que eles têm tantos imóveis, porque eles fazem esse esquema de investimento, que é o que, obviamente, a gente não aprende na escola, mas que a gente tenta ensinar para vocês da melhor forma possível. O segredo, ele tá no cash flow, né? Então, ele tá no fluxo de caixa que você tem dentro do dia a dia, dentro da sua operação. Então, a gente usa as propriedades para poder aumentar o seu cash flow, o dinheiro que você tem em mãos, para você poder reinvestir esse valor. Obviamente que o ideal é que seja em propriedade pela N possibilidades que traz, mas também pode ser em carro, isso também pode ser em despesas qualificadas para o seu negócio. Outro benefício que vocês têm de ter propriedade, que já existe, é que vocês podem deduzir os juros do mortgage de vocês, mas agora existe uma novidade, que é a dedução do PMI. PMI, se vocês não sabem, quando vocês pagam menos de 20% no loan convencional, vocês têm um insurance que é pago para o banco, para proteger o banco, que também existe essa versão do PMI no FHA, e agora ele vai ser possível deduzir ele no imposto. Pode explicar, Cris? Então, hoje na declaração de imposto, quando você tem uma casa de investimento, basicamente a gente deduz 3 itens. Quais são eles? A gente tem a parte do interest, né, que são os juros que você paga, a gente tem a parte do seguro e a gente tem o property tax, que é o imposto que você paga em cima da propriedade. Com a nova lei, agora a gente também passa a deduzir o valor do PMI. Então, é importante porque se antes você tinha apenas 3 itens que eram possíveis de deduzir, agora a gente tem um item adicional, que é o PMI, que vai te ajudar a reduzir o valor que você tem a pagar de imposto. Então, ele vai reduzir a sua obrigação do imposto a receber. Falando nesses itens, tem um aumento também de dedução do SAL, que envolve um deles. Você pode explicar, Cris? Então, o que é o SAL?
anterior a essa nova lei, a gente poderia ter até $10 mil de dedução sobre o imposto estadual. Então, se você pagou imposto estadual, se a sua propriedade paga imposto estadual, se o seu carro paga imposto estadual, esse valor ele era limitado a $10 mil. Com essa nova lei, você pode deduzir até $40 mil do imposto estadual no seu imposto federal. Então, se você tem múltiplas propriedades, se você tem uma obrigação a pagar alta no seu imposto estadual, é uma excelente mudança, porque a gente vai conseguir agora aumentar o valor de dedução no seu imposto federal e, obviamente, a gente aumenta o seu fluxo de caixa para você seguir com seus investimentos. Eu estava comentando no meu escritório como é importante isso em estados que o imposto estadual é muito alto, principalmente de imposto de real estate, como Massachusetts, New Hampshire, Nova York. Então faz muita diferença também vocês poderem usar esse tipo de benefício. Então, o que a gente costuma dizer, você precisa estar armado com todas as ferramentas, com todo o conhecimento sobre as novas leis, sobre as possíveis deduções. Como vocês sabem, o imposto federal é um valor alto aqui nos Estados Unidos, o imposto estadual, dependendo do estado que você esteja, também compromete parte da renda. Então, cada nova oportunidade de dedução, cada lei que você utilizar a seu favor, obviamente vai ser um degrau a mais que você vai subir para conseguir conquistar o seu objetivo. E não pensem que vocês têm que saber ou entender tudo isso. Obviamente que contratar profissionais qualificados que passem essa informação é fundamental, porque vocês provavelmente têm o trabalho de vocês, o business de vocês, e é isso que vocês devem investir o tempo de vocês, mas ter uma equipe que ajuda a minimizar gastos e ajudam vocês a investir no futuro de vocês e da família de vocês faz toda a diferença. E nós da Seventex, nós somos especialistas em planejamento tributário e empresarial. Então, a gente monta para vocês um planejamento da vida completa de vocês, analisando desde o seu negócio, desde as suas propriedades. A gente consegue montar um fluxo, né, de acordo com o objetivo de vocês. Então, seu objetivo é comprar mais propriedades, seu objetivo é reduzir o valor do seu imposto. Então, a gente alinha aos seus objetivos e a gente monta um plano, né? Juntamente com a Desirê, a gente consegue ir adquirindo novas propriedades, utilizando o valor das propriedades para reduzir a sua obrigação do imposto e cada vez mais seguir subir um novo degrau dentro do seu objetivo. Eu vou dizer que não tem plano melhor do que comprar propriedade. Cris, queria te agradecer por vir participar do nosso mini podcast aqui. É sempre uma honra te receber. A gente sempre refere o Cris e é por um motivo óbvio que o Cris tem muito conhecimento na parte de investir em imóveis e ele sempre nos ajuda, sempre que a gente precisa de uma coisa. Todo o meu planejamento eu ligo para ele antes de fazer e sempre ajuda os nossos clientes também. Se vocês nunca conversaram com o Cris e vocês estão perdidos em questão de imposto, vale a pena. Se vocês estão crescendo o portfólio de vocês, vale muito a pena falar com o Cris e fazer uma estrutura. E muito obrigado por vir dar mais essa informação aqui no nosso canal. Obrigado a você, Desirê, pela oportunidade. E é importante você trabalhar com uma equipe qualificada. Então, nós cuidamos da parte tributária, nós cuidamos do planejamento do seu imposto. A gente tem a Desirê, que também é nossa parceira, que ela busca as propriedades para você, está sempre antenada com as novidades do mercado. E o trabalho em equipe, ele faz a sua vida melhorar, ela faz o seu processo ter mais fluidez. Então, quando a gente trabalha juntos, quando a gente trabalha em sinergia, só quem tem vantagem são vocês que estão dentro desse processo, que podem se beneficiar de todo o conhecimento que nós temos para poder te auxiliar na compra da sua casa. Obrigado por assistir nosso vídeo e a gente vê vocês na próxima vez. Obrigado, gente.